Glória a Deus, aleluia. Aqui quem vos fala é a missionária Diana. Estou aqui, meus queridos e amados irmãos, para a honra e glória do nosso Deus. E quero aqui estar trazendo um testemunho de vida, amém? Do que Deus fez na minha vida, para a glória do Senhor. Primeiramente eu quero estar lendo aqui, glória a Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 27, aleluia. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aleluia, glória a Deus, amém? Só até aqui para a glória do Senhor, aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, glória a Deus, eu quero aqui estar contando um pouco do meu testemunho de vida, glória a Deus, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aqui, aleluia, quem fala é o próprio apóstolo Paulo, aleluia, sobre uma de suas cartas à igreja de Coríntios, glória a Deus. E ali ele está falando, aleluia, que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas desprezíveis, aleluia, que ninguém dá nada, que ninguém acha que não é nada, glória a Deus, porque naquele tempo, aleluia, os fariseus achavam que era muita coisa, aleluia, por causa que eles tinham estudo, eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não a praticavam, glória a Deus, eles gostavam de julgar, eles perseguiam Jesus, procuravam matar Jesus, glória a Deus, diziam até ser filho de Abraão, glória a Deus, mas infelizmente as atitudes deles eram como se fosse filho de Satanás, glória a Deus. Então eles achavam que eles eram escolhidos porque eles tinham estudo, eles sabiam das Santas Escrituras, glória a Deus, mas ele não conhecia a profundidade que era o próprio Senhor Jesus, glória a Deus, que veio em forma de homem para morrer por nós. Ele se fez maldito por nós, ele foi julgado como um criminoso, um dos piores criminosos, para pagar pelos nossos pecados, aleluia. Ele é tão maravilhoso que eu estou aqui nesse dia, glória a Deus, para estar trazendo um testemunho para a honra e glória do nosso Deus, aleluia. E Deus tocou no meu coração para mim vir aqui falar para vocês esse testemunho, glória a Deus, para aumentar a tua fé. Quantas pessoas, meus queridos e amados irmãos, que conhecem o Salvador Jesus Cristo, aleluia, mas em outra aurora, antes de ter o encontro com Deus, viviam uma vida desgraçada, uma vida miserável. Porque o homem e a mulher, quando ele não conhece o Senhor Jesus, quando ele não tem um encontro com Deus, aleluia, ele conhece o mundo da escuridão, o pecado, aleluia, ele vive na imundícia, não é assim? Aleluia. Então Deus é tão maravilhoso na minha vida, é por isso que eu estou aqui, para contar um pouco do que Deus fez na minha vida e o que Ele vai fazer ainda, na minha e na tua. Se você crer, você verás a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Em outra hora, meus queridos e amados irmãos, eu bebia muito, eu era mulher que cantava em serestas, mulher que fumava, bebia, fazia muitas coisas. E ali, teve uma vez que eu bebia tanto, que uma vez eu dormi, né? E tive ali um sonho, sabe, muito real, como se fosse uma visão. Foi assim, que eu estava bêbada, né? E você sabe quando uma mulher está bêbada, ela costuma urinar, né, em qualquer lugar. E ali eu me acocava, me agachava, e ali eu ia urinar. Quando de repente, por detrás de mim tinha uma cova. Tinha uma cova funda. E tinha um boneco, daqueles bonecos, tipo aquele bonequinho do chip da Vivo. Pois é, aquele bonequinho, mas sendo marrom, com a cor assim de roupa de mortalha, né? Ele era marronzinho. E ele, de repente, subia aqui nas minhas costas, não queria sair. E eu pegava ele aqui pelo braço dele, ficava arrancando ele do meu braço, e ele abraçado assim nas minhas costas. Quando de repente eu pegava ele pela mão e jogava ele. Quando eu abri meus olhos na vida real, aqui na vida real, eu vi ele passar pela parede. Aí eu me levantei, na vida real, corri para o outro quarto, porque a parede fazia parte do outro quarto. Quando eu olhei para o outro quarto, eu vi, de olho aberto, não foi mais sonho, ele atravessando e voltando para o chão. Você está entendendo como é que o diabo trabalha? Ali o diabo queria me matar, meu amado irmão, na bebida.
Satanás já tinha preparado uma cova para mim. Aleluia. Porque quase todo dia eu bebia, quase todo dia eu fumava. E eu só vivia vomitando, às vezes eu vomitava até sangue. Aleluia, glória a Deus. E no momento, né, que a gente está bebendo é uma alegria. Você tem amigos, entre aspas. Mas no outro dia vem a depressão, vem a tristeza, a angústia, vem os problemas, mais e mais. Vem doenças, né? Que pode dar até uma cirrose, um câncer no pulmão, por causa do cigarro. Os vícios trazem estrago. Todos nós vamos morrer. Mas tem pessoas que procuram a morte. Glória a Deus. E ali, meus queridos e amados irmãos, eu bebia muito, sabe? Bebia muito, ia para a Sereste, cantava, fazia as pessoas ali pecarem, né? As pessoas ali bebendo, se prostituindo, para a glória de Deus. Hoje em dia eu só louvo ao meu Deus. Aleluia, Deus me escolheu, me ungiu como uma levita, para a glória do Senhor, pregadora da palavra do Senhor. Tá aqui, eu aqui, né, com o cabelo pintado de louro. Aleluia. Servindo o diabo. Eu quero no quintal da casa de minha mãe. Eu colocava som e chamava minhas colegas para beber. Tem até uma aqui que está fumando cigarro. Mas ela aqui agora, para a glória de Deus, ela é evangélica. Ela se converteu. Fiquei muito feliz. Eu vi ela no Facebook, né? Ela está indo para a igreja. Glória a Deus. Tem luta. Tem batalha. Mas a vitória é maior. Porque o nosso Senhor Jesus está conosco. Aleluia. Já pensou se eu morresse naquela situação? Aquela vida que eu me encontrava? Aleluia, naquele mundo do vício, da prostituição. Aleluia, esquecida, meu amado irmão, por Deus, porque o homem, quando vive no pecado, Deus não pode habitar na vida dele. Glória a Deus. E ali, meus queridos e amados irmãos, Deus é tão maravilhoso que eu era dona de uma churrascaria. E ali, eu morava em frente, eu na minha mãe, né? Porque ali a gente coloquei ali aquele bar, aquela churrascaria, em frente de uma igreja de Assembleia de Deus. E ali eu perseguia muito os crentes. Sabe, eu tinha raiva daqueles crentes. Eles faziam ali culto de oração. E eu dava vaia, ficava, sabe? Brincando ali, zombando dos crentes. Colocava o som mais alto ainda para poder incomodar os crentes. Eu era um Saulo. Eu perseguia muito a igreja. E hoje em dia eu sou perseguida. Você está entendendo? Aleluia, eu sou afrontada. Glória a Deus. Então eu estou carregando esse espinho. Esse karma, né? Sou perseguida, persegui, agora eu sou perseguida. Glória a Deus. E ali, meus queridos, aleluia, muitas vezes chamavam a polícia para mim, às vezes eu pagava até um policial, que era amigo nosso, que ficava lá, para quando a polícia chegasse, ele estava ali, já falar com os policiais, o policial ia embora, até assassinaram ele, mataram ele. Ele estava abrindo ali o seu comércio, porque ele tinha um comércio, vendia bebida, eram umas coisas lá, um lanche, mataram ele pelas costas. E ali, meus queridos, aleluia, para você ver como é que é o negócio. Ali eu ficava bebendo direto. Ali eu pintava meu cabelo de louro, sabe, usava roupa curta. Aí quando era noite eu trazia muito dinheiro, era dinheiro para minha casa. Ficava ali rindo, jogando dinheiro no chão, mas a minha vida é uma desgraça. Minha vida é vazia. Depois eu estava chorando. Sabe assim, estava me faltando algo, sabe? Eu não sabia o que era. Minha vida era pobre, sabe? Mesmo que a gente tenha as coisas, que a gente tenha dinheiro, a nossa vida é desgraçada se nós não tivermos Jesus. Glória a Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Glória a Deus. Aí ali, eu comecei, né, a perseguir os crentes. Quando foi uma vez, eu me lembro que foi pela manhã. Meu primeiro esposo, irmão Nonato, que dorme no Senhor, que o Senhor Jesus guardou, ele tinha ido trabalhar e os meus filhos estavam no colégio. Eu estava sozinho em casa, dormindo, isso era de manhã cedo, ia dar umas 6 horas da manhã. Quando de repente, eu vi de olho aberto, meu corpo todo duro, alguém chegando. Eu dizendo assim, tu vai terminar na lama, um demônio do meu lado. Tu vai terminar na lama, falou 3 vezes, tu vai terminar na lama, mas era mentira dele. Tá entendendo? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. E ali era só o início da minha história. Deus estava me levantando. Aleluia. Quando Deus nos chama, e quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. E Deus estava trancando tudo. Aleluia. Para poder eu ir até seus pés, buscá-lo. Glória a Deus, porque Ele tem uma obra na minha vida, como tem na tua. Você está entendendo?
E ali realmente o diabo estava certo, eu estava perdendo tudo, mas mesmo eu estava ganhando tudo, porque era o céu, a salvação. Eu estava aceitando Jesus na minha vida, entregando a minha vida para Ele. E ali começou um processo na minha vida, eu perdi tudo, sabe? Entre aspas. Tive que vender tudo que estava no bar, na churrascaria. Porque senão, meu amado, eu não ia ter a presença de Deus. Até o desemprego chegou na minha casa, meu marido teve que ficar desempregado. Meus filhos começaram a passar fome, as portas se fecharam. Eu morava de aluguel. Era devendo água, luz. Minha vida estava horrível. Você está entendendo? Aleluia. A gente começou a passar ali uma luta, uma prova tão grande. E eu doida para ir para a igreja e não falava para ele. Eu tinha vergonha. Porque eu odiava crente. Eu perseguia os crentes. Eu chamava as irmãs de saia de pano de chão. Porque a saia dela era muito grande. Eu tinha raiva. Às vezes eu tinha vontade de voar para cima dela e bater nelas. Mas não era eu. Era o diabo. Você está entendendo? Que quando nós servimos o mundo, nós somos usados pelo diabo. Aleluia. Infelizmente, é dos 7 espíritos imundos malignos na nossa vida. Porque o diabo ele veio para isso, né? Para matar, roubar e destruir. Glória a Deus. Mas Jesus veio para nos dar vida, transformação, vida com abundância. Mesmo que muitos não dão nada por nós, Deus dá tudo. E Ele usa seus pequenininhos, sim. Aleluia. Deus mandou seu Filho para os doentes. Glória a Jesus Cristo. E ali, meus queridos e amados irmãos, comecei a perder tudo, vendi tudo. Quando eu me dei de conta, eu não tinha mais nada. E eu doido para ir para a igreja com vergonha de falar para o meu marido, meu primeiro esposo. Eu tinha vergonha de falar para ele, sabe? Porque eu perseguia muitos crentes. Mas eu vi que as portas estavam tudo trancadas, não tinha outra solução. Até os amigos, entre aspas, nos abandonaram, deixaram a gente sozinho naquela situação. Aleluia, glória a Deus. E só me restou uma solução, de buscar a Deus. Aleluia. Então, antes de buscar a Deus, eu me encontrava ali na casa, aleluia, de minha mãe, porque a dona da casa tinha pedido a casa. Tinha acontecido muitas outras coisas. Se eu vou ficar aqui, eu vou passar o dia inteiro contando para vocês. Então, eu quero só relatar algumas partes. E ali, meu pai tinha ali uma casinha, vizinha à sua casa, concedeu para nós morar lá. E ali, né, eu ainda estava no mundo, não tinha ido para a igreja ainda. Glória a Deus. E eu comecei a ficar ali junto com a minha mãe, né, desempregado, meu marido também, meus 2 filhos. Muitas vezes eu passava ali por coisas, né, por algum tipo de humilhação, porque nós estávamos sem trabalhar. E para a glória de Deus, Deus é tão maravilhoso. Quando foi um dia, eu tive um sonho. Sonhei que eu estava deitado em um lugar, quando de repente eu olhava assim e vi o Zé Pilintra, um demônio do álcool. Aleluia. Ele estava de chapéu redondo, ele estava de paletó marrom e de calça comprida marrom e de sapato preto social, né? Ele estava com aquele chapéu de boiadeiro, aqueles os peão, né, usa, né, para cuidar de gado, essas coisas de cavalo, quem trabalha na fazenda. E ali, eu deitado assim, quando de repente uma voz disse assim para mim: você tá vendo ali? Esse dali é o Zé Pilintra. Toda vida que você bebe, fuma e briga, não é você, é ele. Ele tá só esperando você se levantar para se montar em você. Tá vendo? Para você ver como é que é o negócio. Quando eu e você servimos ao diabo, nós somos cavalos de Satanás. A voz disse que ele estava esperando se montar em mim. Você está entendendo? Eu era uma mulher bem atribulada. Uma mulher que, quando estava bêbada ou qualquer tipo de coisa, até boa mesmo, eu tinha força de homem. Tá entendendo? Eu nunca contei com meu marido para ir arrumar confusão, não. Eu ia sozinha. Por quê? Porque o diabo habitava em mim. O diabo queria me matar, uma cilada, tá entendendo? Uma facada, um tiro na hora de uma confusão. Às vezes eu colocava a peixeira desse tamanho e saía para arrumar confusão. E ia com o homem, eu não tinha medo de ninguém. Porque não era eu. O Satanás estava ali na minha vida, querendo me matar, até pegar minha alma e lançar no inferno. Você está entendendo? E muitos acham que isso é brincadeira. Tem gente por aí que diz: salve Zé Pilintra, está queimado e repreendido. É o próprio diabo, o Satanás, pai da mentira, esse maldito que veio para matar, roubar e destruir. Está usando muitos nesses últimos dias. Não é só quem está lá fora, não. Pessoas que estão dentro da igreja, que acha que é crente. Tem pessoas que bebem a Santa Ceia
tomando lá o copo de suco de uva e come o pão, que é o corpo de Cristo, depois está lá, bebendo. Às vezes se fica alcoolizado, se prostitui, mente, engana, faz tanta coisa e achando, né, que está salvo. Mas não é bem assim, a porta é estreita. Glória a Deus. Aí, meus queridos, quando eu me levantei, eu comecei a achar graça, fui contar para minha mãe que eu tinha tido um sonho tal de Zé Pilintra, eu sabia nem quem era, porque eu nunca andei em terreiro de macumba, ninguém me falou sobre esse Zé Pilintra, você tá entendendo? Eu nunca tinha ouvido falar desse demônio. Então, eu fui para dentro de casa, peguei meu celularzinho, aqueles que abrem assim ao meio, né? Esse tempo era até um Nokia, aquele Nokiazinho antigo, que abria assim, mas batia uma foto já. E eu, passando ali um rádio, que ele tinha rádio, eu comecei a escutar um corinho de fogo na Assembleia de Deus. Eu não ouvia nada de igreja, eu tinha ódio de qualquer coisa que fosse de crente. Aí tava passando: se o diabo já entrou na tua vida, tem macumba escondida pra tirar tua unção. Se pomba gira, tranca rua, Zé Pilintra. Aí eu, opa, eu disse, Zé Pilintra desse jeito. É até uns corinhos de fogo que canta é o Fogo no Pé, né? Uma banda aí de corinho de fogo. Aí eu corri pra minha mãe e disse, mãe, eu tava assim, assim, assim. Ela achou até graça, né? Porque ela também não crê, ela é católica roxa, só misericórdia. Então, eu fui assim, fiquei pensativo quando o meu primeiro esposo, que dorme no Senhor, chegou à noite, porque ele já tinha arrumado um trabalho. Aleluia, para a glória de Deus. Deus já estava trabalhando na minha vida, tendo misericórdia. Eu falei para ele disse assim, minha filha, eu não queria falar nada para você não. Mas o Zé Pilintra existe, né? Porque a mãe dele era macumbeira, andava em terreiro de macumba. Aí ele disse assim, a minha mãe, ela andava em terreiro de macumba e às vezes ela se incorporava com esse tal de Zé Pilintra. Ela bebia muito, arrumava confusão. A mãe dele morreu, infelizmente, né? Essa prática de bruxaria, macumbaria, me deu muita pena. Porque nós não era cristão e eu não conhecia a palavra de Deus. Porque se eu conhecesse, talvez até eu teria salvado a alma dela, tinha pregado sobre o reino de Deus, sobre o céu e o inferno. Glória a Deus. Aí Deus me tirou, meu amado irmão, dessa vida desgraçada, desse alcoolismo, dessa prostituição, desse engano. Glória a Deus. Quantas pessoas também Deus já tirou, fez missionário, pregadores, levitas, evangelistas, membros da igreja, obreiros. Glória a Deus. Deus usa quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Glória a Deus, aleluia. Onde as pessoas dizem ter um encontro com Jesus, mas vivem uma vida desgraçada. Glória a Deus. Achando que o diabo não existe, que tudo é brincadeira, o diabo ele existe. Esse maldito, infelizmente, ele existe. Eu morava em uma casa que quando o pai do meu primeiro esposo morreu, deixou para ele. E ali quando ele era vivo, ele tinha alugado para um casal de macumbeiro, trabalhava na Umbanda. E ali eles faziam todo tipo de coisa naquela casa. Cortava a cabeça de bode, colocava lá em frente, fiada assim, numa estaca que tinha lá. Fazia todo tipo de maldade, tudo aquilo que o cão queria, derramando sangue de animal inocente. E lá na áreazinha, né, da casa, na entrada assim, tinha uma casinha só de imagem de demônios. Aí tinha pomba-gira, Zé Pilintra, tranca-rua, chucaveira, um monte. Aí, quando o pai dele morreu, do meu primeiro esposo, ele foi lá pedir a casa, porque a gente queria morar junto e a gente não tinha onde morar. Aí ele pegou, foi lá pedir a casa. Eles quase não saíam, ficaram com tanta raiva da gente, porque ele tomou a casa que era dele. E quando de repente ele pegou e conseguiu a casa. Aí fomos morar nessa casa. Ele derrubou todas as imagens que tinha lá, tirou tudo lá, né? Aí se vocês vissem como é que eu vivi lá com ele, foi um dos piores dias da minha vida. Era um inferno. Sabe o que é o inferno? Eu ouvia voz, eu ouvia vulto, sabe? Eu ouvia risada. Eu não dormia de noite. Vinha um demônio, arrastava chinelo, alisava meu rosto. Tinha vezes que eu via, sabe? Eu de olho aberto, meu corpo todo duro. Eu saindo dentro de mim. Minha alma, meu espírito saindo dentro de mim. E eu olhava assim para trás, pro meu próprio corpo. E o meu corpo olhando todo duro para mim. Você tá entendendo? Era horrível, horrível. Aleluia. Teve uma vez, a minha filha Jéssica tinha uns 9 meses de idade, ela já sentava. Sentava assim, toda durinha, assim, molezinha, sentava, ela estava dormindo numa rede.
E eu na cama, isso ia dar 6 horas da manhã, quando meu esposo tinha ido para o trabalho. Essa casa, meu amado irmão, só Jesus, porque essa casa era amaldiçoada. E eu não tinha Jesus, não tinha como expulsar esses demônios. Aí ali, eu com meu corpo todo duro, né? Minha filha se acordou, começou a chorar. Começou a chorar. E eu doido pra pegar ela, cadê eu pegar ela no meu corpo duro? Quando de repente eu vi a risada do bicho ruim do meu lado. E ele fazia... E ele ria, mas era grosso. E eu dei pra mexer e não conseguia pegar ela. Ela chorando, a bichinha segurando na rede, caía de novo, porque ela era meio novinha, tinha 9 meses só. Eu não conseguia me levantar dali, não conseguia sair para pegar minha filha. Aí Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que eu esculhambava o bicho, né? Eu Deus, sai seu. Aí falava o nome feio. Mas teve uma hora que Deus usou minha boca, eu disse assim, sai em nome de Deus. Quando eu falei em nome de Deus, que eu não conseguia nem falar. Na hora que eu consegui falar em nome de Deus, eu consegui me mexer. Aí eu peguei minha filha, olhei essa pra dentro da casa e saí. Essa casa era só Jesus na casa. Tinha vez que a minha filha já tinha uns 2 aninhos. Ela apontava e via coisinha que tava vendo uma menina. Essa casa era um inferno, sabe? Tinha horas que eu sentia dor na cabeça, na nuca, que era tanta dor que eu gritava. Tinha vontade de tacar a cabeça na minha parede e morrer logo, de tanta dor, sabe? E ali o diabo queria me matar. A toda hora, o diabo queria nos matar ali naquele lugar. Então eu quero te dizer que o diabo ele existe. Tem muitas pessoas que estão brincando. Aleluia, eu já vi muitas coisas. Se eu for contar aqui, eu vou contar aqui, vou ficar aqui o dia inteiro. Mas um desses testemunhos é só para te alertar. Para saber, meu amado irmão, que o diabo ele não brinca de ser diabo. E para a glória de Deus, Deus me tirou desse mundo. Dessa mentira, desse engano. Glória a Deus. Tá aqui uma das minhas fotos. Eu com uma saia bem curtinha. Cantando em um quintal. Era o aniversário aqui, parece que era até do meu primeiro esposo, meu nonato. Eu cantando, cabelo todo pintado de louro. Glória a Deus. Aqui eu aqui, com o cabelo pintado de louro. Então, Deus é maravilhoso, né? Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida e me ungiu para a glória de Deus como uma missionária, pregadora da sua palavra. Eu prego somente sobre o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus, sobre o inferno. Deus tem vitória sim para o seu povo. Deus faz milagre. Mas para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Glória a Deus. Está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Tinha muitas vezes que eu pensava em tirar a minha vida. Sabe? Eu vivia chorando. Minha vida era uma miséria. O homem sem Jesus não é nada. Então nós temos que perseverar. Nós temos que lutar. Aleluia. Porque a porta é estreita. Jesus já fez o sacrifício. Já morreu naquela cruz do Calvário para nos salvar. Para nos dar vida eterna. Então agora depende de mim e de você. Aleluia. Para não cair em tentação. A Bíblia fala, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nós temos que resistir o maldito, o inimigo de nossas almas. Porque ele não brinca de ser diabo. Glória a Deus. Eu me lembro que eu morava em uma casa. Essa casa já era uma casa alugada. E tinha um rapaz chamado Tiago. Esse rapaz, ele roubava, né? Ele vivia a vida dele, era roubando. Assaltava junto com os outros. E ele tinha que repartir o roubo. E teve um dia que ele roubou e não repartiu o roubo. Aí os caras pegaram ele, cortaram as orelhas dele, cortaram com a faca. Ele vive, ele gritava na rua. Isso era de madrugada. Eu não via, eu nunca... Quem conhecia ele era meu primeiro esposo, irmão nonato, que dorme no Senhor. E ele contou tudo que aconteceu. Todo mundo lá do bairro que eu morava, né? Que depois eu cheguei, depois contava. E eu era amiga, entre aspas, né? Porque a gente do mundo, a gente não tem amigo. O nosso amigo é Jesus Cristo e nossos pais. E então, mulher, filhos, esses são nossos amigos. Que até os irmãos hoje em dia tá difícil ser nosso amigo. E ali ele conhecia, eu era amiga da família deles depois, né? Que eles já tinham matado ele, infelizmente. E eu me lembro que essa casa que eu morei, essa família dele também morava antes. Tudinho morava lá, a mãe dele, as irmãs, tudo. Porque era uma casa de aluguel e muita gente já tinha passado por ali. E ele morava vizinho dessas casas, essa casa que eu morava. E ele costumava, porque lá é uma chave mista que abre qualquer porta. Essa chavezinha que abre qualquer porta, antigamente não era assim.
Então ele ia lá na casa que antes de eu morar lá, ele abria, que a casa estava desocupada, ele entrava e fumava lá um baseado, nessa casa. Quando de repente, foi um dia, né, fui morar lá, aí o irmão Nonato, não sei que é meu primeiro esposo, que Jesus guardou, ele foi pro trabalho, ficou eu e meus filhos, o meu filho, o que tem agora 19 anos, que é o Jefferson, ele era bem pequenininho, ele tinha 1 ano e 6 meses só. E tinha minha filha Jéssica, que já tinha mais ou menos 6 aninhos, acho, 5 anos, não me lembro. E ali estava ali nós, eu dormindo, quando de repente, a cortina que estava assim na minha porta, voa com tudo lá, você vê um homem assim, da cabeça redonda, meio baixo, meio forte, sem blusa, só de calção e descalço, né? Aí ele veio, eu assim dormindo, e meu filho aqui do lado, brincando, porque eles acordavam, ficava brincando, eu ficava de olho nele, morrendo de sono. Aí ele veio e ficou aqui cutucando meu braço. Cutucava meu braço. Essa pessoa, que entre aspas, né, que muitos acham que é os mortos que vêm, mas morto não tem poder, não. Era o próprio diabo transformado na vida, naquela imagem, daquele homem que foi morto. Ele vinha e me cutucava ali. Quando de repente, eu peguei e olhei assim pra ele, eu disse assim, sai, sabe? Eu começava a falar nome feio. Aí Deus usou minha boca mais uma vez, eu disse assim, sai em nome de Deus desse jeito. Porque eu fiquei com medo, eu pensei que era um ladrão, tá na minha casa, eu não conseguia mexer. Quando de repente ele saiu correndo, atravessou aquela cortina, pra você ver como é o diabo. Aí, peguei, me levantei, peguei o menino bem ligeiro, arrumei, fiquei com tanto medo, fechei a porta, desci, pensei que era alma, né, espírito, como a gente fala, né, a gente é do mundo, não entende, não tem entendimento. Quando de repente eu desci, aí uma das irmãs dele era a única que morava lá embaixo, eu morava em cima. Aí ela me chamava de louro, porque eu pintava o cabelo de louro. Aí ela, ora, vai pra tua mãe, eu sou assim, vou ficar aí não, Deus me livre, eu tô com medo. Ela assim, por quê? Eu disse, não é porque eu vi um homem assim, assim, assado, morrendo, blá, blá. Aí eu contei tudinho do jeito dele, que ele era, né? Aí ela disse assim, peraí, deixa eu pegar aqui uma foto, tu tá falando aí, parece com o meu irmão. Ela foi e trouxe a foto. Ela, esse aqui é o Tiaguinho, que mataram ele, assim, assim, cortaram as orelhas dele. Aí eu me lembrei que o irmão, meu primeiro esposo já tinha falado isso, o irmão Nonato, né? Já tinha contado uma história de um rapaz, que era irmão dela lá de baixo, que tinha sido assassinado. Aí eu disse, meu Deus, desse jeito, por esse rapazinho mesmo que estava lá em cima. Você tá vendo como é que é, irmão? Você que tá aí, como o diabo ele não brinca, ele se disfarça. Muitos espíritas, né, dizem que fulano tá no plano bom, não sei o quê, que fulano não sei o quê. Outras pessoas acham que a pessoa vai reencarnar, não sei o que, mentira do diabo. Satanás é o pai da mentira. Você tá entendendo? Aleluia, glória a Deus. Tudo isso é o diabo. Ninguém tem poder de morrer e falar com ninguém, não. Morreu, meu amado irmão, a decisão é aqui, céu ou inferno. Glória a Deus. Os que morreram em Cristo Jesus vão esperar arrebatamento. Aleluia, para subir em nuvem de glória junto com o Senhor Jesus. Estão no descanso, no paraíso. E outros, infelizmente, estão num lugar de tormento. Glória a Deus. Então, meus queridos, vamos parar de brincadeira, de mentir. Você aí que está aí, que acha, aleluia, que morreu, vai para um canto melhor, que não se é assim não. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que ser batizado. Aleluia. Você tem que se arrepender dos teus pecados, entregar teus caminhos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Rejeitar tudo aquilo que o diabo oferece. Não tem como, aleluia, o homem e a mulher entrar no reino de Deus se não tiver um conserto com Deus, se tiver um arrependimento. Aleluia. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê, infelizmente, será condenado. Aleluia, já está condenado, que a palavra diz. Glória a Deus. E ali, meus amados irmãos, aleluia, para você ver como é que o diabo é, hein? Aleluia. Se transformou nele para me perturbar. E quando eu fui ver, era ele, mesmo jeito da foto. Eu nunca tinha visto ele. Você está entendendo como é que é o negócio? Mas quando eu falei em nome de Deus, ele saiu, correu. Aleluia. Para você ver como a nossa boca, quando a gente fala no nome do nosso Deus, em nome de Jesus, tem poder. Para você ver, eu era do mundo, mas Deus era tão misericordioso. Deus é misericordioso. Deus nos ama condicionalmente, que já usava minha boca, porque Ele já tinha um chamado na minha vida. Muitas vezes o diabo tentou me matar. Aleluia. Quando eu nasci, eu já nasci morta. E o médico chegou para minha mãe e disse, mãezinha, seu bebê nasceu morta.
Glória a Deus. Mas quando de repente eu comecei, aleluia, a voltar à vida. Glória a Deus. Nasci toda roxa, que a minha mãe fala. Sabe por quê? Porque Deus me chamou, Deus me escolheu. Você é um escolhido. Aleluia. Mas basta você crer, estar nos caminhos de Deus, servir ao Senhor, pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Pregar a verdade sobre o céu e sobre o inferno. Para admitir de hipocrisia. Dizer que Deus está virando página. Dizer que Deus está fazendo isso. Mentira. Deus não vai fazer nada na vida de gente hipócrita, não. De gente que vive a vida de pecar, não. Que vive na imundiça, não. Deus vai fazer na vida daqueles, meu amado irmão, que o buscam com todo o seu coração. Aqueles que negam a si mesmo. Glória a Deus. Aqueles, aleluia, que rejeitam as coisas do mundo. Ou você come com o diabo, ou come na mesa com Deus. Aleluia. É duas escolhas que você tem nessa terra. Espírito Santo, minha vida era uma vida desgraçada. Teve uma vez que eu peguei uma cunhada minha, eu bêbada. Já estava com raiva mesmo, porque ela passava rindo. Aleluia, que era até a irmã do meu esposo que morreu. E eu peguei ela, dei uma pisa nela no meio da rua, sabe? Bati muito nela mesmo no meio da rua. Aí depois ela chamou a polícia. Aí não deu em nada, porque eu era cunhada dela. Aí, de repente, quando foi à noite, eu fui dormir. Eu vi, né? Entre aspas também, pra você ver. A mãe dela chegando, que era minha sogra, chegando. E eu acordada, meu corpo todo duro, ela chegou e deitou assim no meu meio. Vida real, vendo tudo meu dentro de casa. Eu via tudo, televisão, via tudo. Você tá entendendo? Ela chegou e deitou e pegou aqui no meu braço com força, apertando com força. E ela não falava na boca e nem eu, falava só na mente. Ela disse assim, por que você fez isso? De jeito me acochava. E o irmão Nonato, né, deitado aqui do outro lado, ela no nosso meio. Você tá entendendo? Quando a gente é do mundo, como o diabo, ele brinca. Aleluia, glória a Deus. Não é brincadeira não, meu amado irmão. Depois de crente, aleluia, Deus já mostrou muita coisa. A glória de Deus. Teve um dia que eu estava dentro da igreja. O diabo, ele sabe que eu e você precisamos também. Ele fica de olho. Ele sabe da nossa situação. Aleluia, glória a Deus. E eu estava dentro da igreja. Quando de repente eu vi o diabo vindo com a capa preta. E ele vinha assim com um negócio, tipo uma panela, uma botija. E vinha ali muitas coisas, sabe? Vinha ali joias. Era pedras preciosas, coisas de ouro, brilhavam. Ele dizia assim, ó. Tudo isso aqui eu te dou. Se tu parar de adorar esse homem lá de cima. Desse jeito. Tu vai ver como a tua vida vai mudar. Aí eu peguei e fiquei assim, parada. Eu disse assim, né? Porque eu me assustei, né? Vendo aquilo dali real. Aí eu assim, tá queimado, Satanás. Tá repreendido em nome de Jesus. Aí eu me lembrei de Jesus no deserto. Quando o diabo tentou Jesus por 40 dias e 40 noites. Aleluia. Você tá vendo aí como o diabo ele não brinca? Outra vez eu fui pra igreja. Saí daqui com dor de infarto. Parece que ia morrer. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, minha garganta.